Olá pessoal, voltamos para mais um Viagens com Sorzão. Pessoal, nós avançamos na questão do meio ambiente até a reunião de Johannesburgo em 2002, conhecida como Rio +10, onde os Estados Unidos vai dar um clamoroso vexame. 10 anos após, vai ocorrer novamente no Rio de Janeiro, o mesmo Rio de Janeiro que abrigou a mais famosa das conferências sobre o meio ambiente, a Conferência Rio 92 ou Eco 92, que reconhece efetivamente o aquecimento global causado pelo aumento do efeito estufa, graças à maior concentração de gases estufas causados pelas atividades humanas. Inclusive, um grande painel de pesquisadores, praticamente de todos os países do mundo, cerca de 2.000 pesquisadores começam a se constituir e fazer pesquisa exatamente para provar que o impacto ambiental é causado pelo homem. E hoje 98% da comunidade científica tem clareza de que o problema é causado pelas atividades humanas e não há anomalia ou ciclos naturais que expliquem o que está acontecendo no planeta em função desse aquecimento global. Pois bem, sobre essa confirmação do aquecimento global provocado pelo homem, 2012 teve essa pauta, indiscutivelmente, se prepara para substituir o protocolo de Kyoto, que apesar de algumas conquistas, ele vai ser tripudiado pelas maiores economias do mundo, sobretudo Estados Unidos, China e Rússia. Então, é como se fosse uma preparação para aquilo que iria acontecer na COP21, o famoso Acordo de Paris de 2015, que substitui o protocolo de Kyoto de 1997. Bem, meus caros, mas nesta reunião, Rio +20, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, nós vamos ter várias pautas e mais uma vez a bola da vez, a grande estrela, sobretudo para quem acompanha as discussões mais técnicas, mais científicas, foram os painéis técnicos, os painéis específicos. Estes então começaram a trazer discussões bastante relevantes, fundos para o combate a esses problemas e medidas efetivas para combater esses problemas. Nós que em 2002 havíamos revelado para vocês o problema do lixo, o problema da ilha de calor e a inversão térmica. Então eu vou acrescer a essa discussão a questão da chuva ácida, que vem sendo um problema bastante significativo. O fato, gente, é que quando eu estou guiando, eu vou sair da minha casa para chegar onde eu preciso, eu vou andar 40 quilômetros. Quando eu ando 1 quilômetro, o meu carro, ele joga no meio ambiente 5 gramas de poluente. Então veja só, se eu ando 1 quilômetro, eu emito 5 gramas de poluente, que a natureza não consegue lidar. Porque a poluição nada mais é que excesso de matéria e energia da qual a natureza não consegue se livrar, porque não está no equilíbrio dela. Muito bem. Eu vou andar 40 km só para ir ao meu destino. 40 vezes 5 gramas, gente, são 200 gramas de poluente. É isso que eu vou emitir na queima de combustível deste carro indo de Garça para Marília. Agora eu vou voltar. Além de voltar, gente,
quantos carros vocês acham que eu estou vendo aqui na rodovia? Vocês têm noção de quantos carros? Uns andando menos do que eu e outros andando mais do que eu. Mas vamos supor que todos os veículos do mundo hoje, que são por volta de 2 bilhões, vamos supor que esses veículos acionem seus motores e percorram pelo menos 1 quilômetro. Bem, gente, aí que está o problema. Quando eu falo que um veículo liberou num quilômetro 5 gramas de poluente, você menospreza. O que são 5 gramas? O problema, gente, é a escala. São 2 bilhões de veículos. 2 bilhões vezes 5 gramas já são 10 bilhões de gramas. 10 bilhões de gramas, gente. 1000 gramas é 1 quilo. Então vamos dividir esses 10 bilhões de gramas por 1000. Tá? 10 milhões de quilos. Todos os veículos do mundo, se hoje eles andarem 1 quilômetro. Eu disse 10 milhões de quilos. Nós já sabemos que 1000 quilos, gente, é 1 tonelada. Então vamos lá? 10.000 toneladas de poluentes são emitidas diariamente dos veículos automotores. 10.000 toneladas. Ô pessoal, vocês têm noção do que é 10.000 toneladas? Acontece que quem disse que um veículo vai andar só 1 quilômetro? De onde nós tiramos essa ideia ridícula de que um veículo anda somente 1 quilômetro? Claro que ele anda muito mais. Eu mesmo vou andar agora no mínimo 80 quilômetros, numa viagem absolutamente habitual e que eu estou acostumado a fazer, ok? Então, gente, é muito mais do que isso. Essa conta que eu fiz para você é se cada veículo do mundo andasse apenas 1 quilômetro por dia, ele emitiria 10.000 toneladas de poluentes. Gente, a natureza não consegue lidar com este volume. Eu estou falando só dos automóveis, dos veículos automotores, desconsiderando todos os outros problemas ambientais que nós temos. Então eu espero que vocês estejam entendendo o que é problema de escala. Muito bem. Nesses poluentes dos automóveis, dos veículos automotores, nós temos uma quantidade de substâncias muito grandes, algumas altamente tóxicas, ok? Por exemplo, no aditivo da gasolina brasileira, você confia no Brasil? Não, nós estamos aqui nesse canal há 11 meses falando que nós não acreditamos na seriedade do Brasil, certo? Pois bem, muitos destes aditivos contêm chumbo. E chumbo é um elemento extremamente agressivo ao organismo humano, ao ser humano, aos animais, e é extremamente agressivo ao meio ambiente. Bom, então é o seguinte, já começou a complicar, porque a gente está olhando agora a composição química dos poluentes. E na queima desses combustíveis fósseis que faz os nossos veículos se movimentarem, nós temos aquilo que a gente chama de óxidos ácidos. O que é um óxido anidro ou óxido ácido? É aquele óxido que em contato com a água ele vira ácido. É o caso do gás carbônico, é o caso do dióxido de enxofre, do trióxido de enxofre, do pentóxido de dinitrogênio ou óxido nítrico, e por aí vai. Normalmente eles são óxidos, né? Tem como componente principal o oxigênio
E são formados por elementos, gente, que são considerados não metais ou semimetais, como é o caso do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio, entre outros, ok? Estes elementos, esses óxidos, em contato com a água, eles viram ácidos. E nós sabemos que a chuva natural, a chuva que nós estamos acostumados, que esses dias nós ouvimos saborosamente aqui no carro, e eu gravei também o jornal com a chuva lá fora, com a janela aberta, um som maravilhoso. Nós sabemos que a chuva natural, devido à composição química da atmosfera, ela é levemente ácida, mas levemente mesmo. O pH dela, o pH, gente, é uma escala que mede a acidez, a neutralidade ou a basicidade das substâncias. E ela varia de 0 a 14. Na verdade, ela é uma escala logarítmica, que leva em consideração a concentração das substâncias que ou tornam o produto básico, ou ácido, ou neutro. Bem, mas para nós, para a utilização comum, ela varia de 0 a 14. De tal forma que de 0 até 6,9, ela é uma substância ácida. 7, ela é neutra. De 7,1 até 14, ela é uma substância básica. Isso para explicar para você de forma bem didática. Então, meus queridos, a chuva natural, graças à composição da atmosfera, ela tem um pH 6,7. Quer dizer, isso é excepcional, isso é sensacional. Por quê? Com pH 6,7, há toda a diferença na natureza. Por quê, senhorzão? Porque, gente, a água é levemente ácida, ela corrói as rochas. Lembra aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É exatamente isso. A água levemente ácida da chuva, ela contribui para o chamado intemperismo químico das rochas. E uma rocha, quando ela é intemperizada, ela pode dar origem aos solos. Então as chuvas, ela tem uma contribuição fundamental na formação dos solos. E, gente, é do solo que nós comemos. Esse substrato degradado naturalmente é de onde nós simplesmente tiramos os nossos alimentos e criamos os animais que nós consumimos, a carne que nós saboreamos, que nós consumimos, obviamente, quem é carnívoro. Então, pessoal, imagine a dependência que nós temos dos solos, ela é extremamente grande, extremamente aguda. Imagine se a gente criasse um mecanismo que alterasse o processo contínuo de formação de solos, o que aconteceria com as futuras gerações. O que está ocorrendo com as chuvas ácidas é exatamente isso. Olha, no meu entender, este problema de chuva ácida, ele é gravíssimo. E ele terá um impacto nas futuras gerações extremamente problemático. Por quê? Porque essas futuras gerações, é óbvio que elas precisam se alimentar. E é claro que elas dependem do solo. O homem, ele não tem essa noção. Ele vai lá e planta, normalmente é um coiozão, um cara que não tem informação nenhuma, um ignorante, um boiozão, E o que acontece? Sem orientação, ele vai destruindo o solo, ele vai erodindo o solo, e nós, que utilizamos veículos, e cada vez mais veículos, a individualização é muito grande, nós contribuímos para a emissão de óxidos ácidos. E fora a atividade industrial, gente, de larga escala. Atividade industrial de larga escala, com suas chaminés venenosas, sem catalisadores, ela é igualmente culpada.
a queima também, a queimada também, que libera, né, subprodutos da madeira que também provocam as chuvas ácidas. Então são o desmatamento, a queimada, a atividade industrial de larga escala, além da emissão de poluentes graças à queima de combustíveis fósseis. Então é muito complicado, muito preocupante essa questão das chuvas ácidas. E com a emissão desses óxidos ácidos, eles reagem com a água, e aí, pessoal, vai formar do gás carbônico o ácido carbônico, que é fraco e instável, mas é um ácido. Nós, do dióxido de enxofre ou óxido sulfuroso, o famoso SO2, vai formar o ácido sulfuroso, que é fraco também, mas é um ácido. Aí nós temos o SO3, o óxido sulfúrico. Este é um pouco mais pesado, ele é mais problemático, ele é mais forte, e forma o famoso ácido sulfúrico, H2SO4, tá bom? Já um ácido preocupante. Mas eu acabei de estacionar, como vocês perceberam, e a gente fica por aqui. Claro, nós vamos voltar a esse tema da chuva ácida e comentar seus prejuízos e consequências. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.